Muito bom. Me conta um pouquinho da sua trajetória, porque você entrou na faculdade muito jovem ainda. Como foi isso no começo e quais foram os principais desafios de estudar medicina tão nova? Então, assim, eu passei, né, no primeiro vestibular, né, na época já tinha vestibular, não tinha essas outras opções, e passei para a Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tinha acabado, tinha mudado um ano antes, tinha mudado do Rio de Janeiro para lá, e com 17 anos entrar na faculdade, assim, foi uma experiência muito diferente, porque na minha família não tem médicos, né? Não era uma família que tem aquele histórico de médicos da família. Eu era a primeira médica ali, e isso motivo de orgulho, né, para os Que pais e tudo legal. mais. Mas assim, é sempre uma mudança, porque é tempo integral, né? Você se depara com morte. Que o primeiro período de faculdade você tem aula de anatomia, né? Já de Já é um cara, marco, já é para né? testar. Já Vamos é ver para se vai. testar. Aquele cheiro de formol, aquela coisa toda. Aquilo ali já deixa já acho que é o primeiro momento que você já cruza com uma realidade que você não convivia antes. Uhum. Depois de 2 anos ou 3 anos é que você começa a realmente frequentar o hospital e tudo mais. Então as coisas vão acontecendo de uma forma gradativa, mas o primeiro embate, o primeiro, né, momento realmente dá um choque, mas foi muito prazeroso, né? Quando você está num lugar em que você entende que era ali que você tinha que estar mesmo, apesar de você não ter esse conhecimento prévio, tipo assim, Uhum. eu não tinha essa história de como é que é uma faculdade de medicina, como é que Uhum. funciona, quais são as matérias, a gente só tinha o sonho, né? Entendi. Então, assim, tudo era novidade, e aí você compartilha essa novidade com mais. Na minha turma eram 80 pessoas, né? Com mais 79 colegas, e alguns viram amigos para a vida toda, né? Eu estou fazendo 25 anos de formada, né? Quer dizer, já fiz agora esse ano, né? 25 anos de formada, então vou fazer 26, né? Nos próximos dias. Então, assim, pra gente parece que nem passou tanto tempo, né? Uhum. Mais da metade da minha vida já fazendo medicina e já vivendo isso, né? Você entrou com 17 Com anos 17. e você sempre foi nerd, sempre gostou de estudar, teve Sério. dificuldade no estudo? Tranquilo. Não, assim, o que muda, assim, eu sempre fui muito boa aluna, né? Eu sempre fui aquela pessoa que não faltava aula, que chegava cedo, que estudava e que é bem em prova também, porque tem essa diferença. Às vezes você estuda muito, mas você não é muito bom na hora de fazer prova e tal. Verdade. Essa questão nunca realmente foi um problema. E na faculdade de medicina, naquela época principalmente, que eram poucas vagas, hoje a gente tem um número maior de faculdades, de vagas disponíveis, mas naquela época você fazia um vestibular para aquela faculdade, então você tinha que estar ali classificado. Então, assim, vários colegas tinham a mesma história que a gente, né? Uns pouco mais velhos, alguns tinham feito segunda tentativa, terceira, né? Não passou na primeira vez, mas todo mundo muito estudioso. Então, assim, é uma realidade que a gente leva, e não é só do tempo da faculdade, né? Na verdade, você tem que estudar a vida inteira, né? E cada vez mais rápido, né? É. Porque a realidade das coisas, né, o conhecimento está mudando numa velocidade tão grande que quem parou de estudar na época da faculdade ou da residência já perdeu muito conhecimento que Não está tem sendo, como. tá sendo descoberto, sendo reeditado, na verdade, também, né? Muita coisa que você tinha certeza já não é mais aquilo, né? Então é um eterno estudo. Tem uma frase muito boa que você fala, que é a medicina é uma ciência de verdades Não. transitórias. Como é que é? A medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E é uma ciência de verdades transitórias também, tem essa outra frase, né? Porque realmente são verdades transitórias. O que é verdade hoje, amanhã você pode descobrir que não é. Então, Uhum. toda vez que a gente fala alguma coisa, inclusive como a gente está gravando aqui hoje, é importante falar isso, a gente está gravando agora no início de 2026, e às vezes Uhum. esses vídeos ficam circulando, e tem vídeos nossos mais antigos, né, que podem estar Tem. circulando, e as coisas já mudaram. Então, é sempre Verdade. bom a gente se informar, e é claro, a gente vai trazer e leva para o conhecimento do paciente e da sociedade, né, quando a gente está conversando assim, do que está sendo discutido no momento, do que tem uma comprovação científica naquele momento, sabendo que você pode ter mais informação com o tempo e que isso vai virar passado, né? Por isso que a gente está estudando mesmo o tempo todo, né? Isso é muito interessante, Tereza. Já fica o primeiro insight para você que está acompanhando a gente aqui. Quando você receber algum conteúdo da internet, muita coisa circula hoje em dia, com uma verdade absoluta e talvez até polêmica sobre alguma coisa, pesquisa só um pouquinho, pelo menos, para ver se aquilo não mudou, se não é só uma novidade, ou se aquilo é muito antigo, não se fala mais nisso, se estão reciclando algum tipo de informação. É importante, porque de repente você escolhe um tipo de alimentação, um tipo de medicação, um tipo de comportamento com base no conteúdo que já não corresponde mais com a realidade. Fica atento com isso, é um bom aviso. Com certeza. A gente já teve que tirar coisa do ar, né? Na Já? verdade, a gente já gravou, acho que um ano atrás, 2 anos atrás, a gente gravou sobre indicação, por exemplo, de cirurgia no Brasil. E na semana Durante a edição, seguinte, né? saiu uma resolução nova do Conselho Federal de Medicina mudando. Exato. Então a gente teve até que cortar essa parte, tudo, Foi. porque as coisas são realmente. As mudanças hoje são muito mais dinâmicas, muito mais rápidas, né? Do que eram E antes. que bom, Então, sim, né? É sinal de evolução, sinal sim. de estudo, de De modo novos geral, sim, testes. mas a gente também tem que ter muito cuidado, porque às vezes as coisas chegam para o uso mais rápido e aquela coisa do acompanhamento pode ter sido mais rápido
do que deveria, vamos dizer assim. Entendi. Então, às vezes, você faz tipo um recall, né? Você tem recall de carro. Na ciência, você não tem um recall, né, daquilo. Mas você tem, às vezes, olha, vamos fazer uma errata disso aqui. Vamos fazer uma Certo. atualização mais rápida. Não é bem Uhum. isso. Então, de Tá. vez em quando, acontece, né, esse tipo de situação também. Né? Vem Interessante. uma verdade como se fosse verdade absoluta, todo mundo fez. E com pouco tempo percebeu que, opa, peraí. Quando você expandiu uma medicação, por exemplo, uma técnica para um grupo maior, começou a ver efeitos colaterais, alguns sintomas que não tinha visto numa série inicial. Uhum. E tá tudo certo você ir lá e falar, olha, parece que esse remédio aqui não é tão bom para tal situação. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Né? Parece que essa cirurgia aqui, com essa mudança, ela fica melhor. Então, por isso que a atualização é o tempo todo, né? É bom estar atento a isso. Mas você alertou sobre algo interessante. Ao mesmo tempo que é bom a gente ver as mudanças e atualizações, também é perigoso novidades que chegam no mercado com pouca testagem. O que o pessoal fala é o seguinte, você não deve ser o primeiro a fazer tudo, né? Nem deve ser o último. Né? Se você está sendo o último, você está atrasado. Se você está sendo o primeiro, você pode estar sendo afoito. Então, assim, isso é para tudo, né? Tem que observar. Às vezes a gente quer mudar tudo muito rápido, usou uma medicação a vida inteira, se adaptou bem com ela, mas chegou uma mais nova que está todo mundo usando, vou usar também. Então, assim, claro, você tem que entender que pode realmente ter chegado uma medicação muito boa, que vai te trazer benefícios enormes e tal. Mas conversa com o seu médico, avalia, né? Quais são os efeitos colaterais daquilo também, quais são os... Porque tudo tem pró e contra, né? Se aquele remédio que todo mundo está usando agora é bom para você, que é outro problema também, né? Verdade. Tá todo mundo fazendo cirurgia X, ou tá todo mundo tomando remédio Y. Aí, de repente, você quer tomar também, porque você quer estar no grupo. Né? Mas às vezes não é para você, né? Igual pai e mãe falam, né? Você não é Você todo não mundo. É todo mundo. Então... E aquela máxima que não falha, né, Tereza? Procure sempre um especialista. Com certeza. Procure Essa é uma preocupação que a gente tem toda vez que a gente conversa, a gente fala a mesma coisa, né? A gente está vendo muito em redes sociais hoje aquela coisa do cara se apresentar como uma referência num assunto, de uma especialidade que não é especialidade, numa área de atuação que também não é área de atuação, trazendo algumas coisas parecendo que quer fazer um tumulto na vida da pessoa, né? Tem um comediante, eu esqueci o nome dele aqui agora. Ele é médico, mas ele agora trabalha com comédia. Ele é novinho, uma gracinha. Os vídeos dele são... Ele leva para comédia, mas o que ele fala, o conteúdo é muito bom. E ele fala isso. Tem algumas frases, quando a pessoa começa um vídeo falando algumas frases assim de impacto, tipo, só eu sei, o protocolo que só eu desenvolvo, né? O que você descobriu, o que os outros não querem que você saiba. Quando começa com essas frases, você tem que ter certeza atento, né? que é um gatilho, né? De curiosidade, né? Total, né? Para você que mexe com marketing. Mas normalmente esconde, às vezes, uma falta de conteúdo, né? Então tem que ter muito cuidado para a gente não cair naquela ideia de a pessoa se apresenta como uma referência e ela não tem uma formação técnica que é necessária, né? Tem muita coisa, muita área de conhecimento que ela não depende tanto do estudo, de uma técnica, de um trabalho, né, que envolve uma faculdade, uma residência, tudo. Mas na área de saúde, gente, a parte técnica é importantíssima. Então, se a pessoa está ali, formou em 2022, aí ela se apresenta em 2023 no Instagram com 3 especialidades diferentes, não deu nem tempo. Não deu nem tempo da pessoa se formar. Então, e hoje a gente consegue fazer isso, né? Você vai lá no portal do CFM, com o nome CRM, ou pelo menos 2 informações. Você consegue ver qual a especialidade que a pessoa registrou, né, no Conselho Federal de Medicina, qual a faculdade que formou e que ano. Isso não tinha antigamente, depois eles acrescentaram. O que eu achei bem interessante, bom, né? Porque você tem uma noção, tipo assim, olha, não é questão de ser melhor porque é mais velho ou mais experiente, né? Não é isso. Mas você deu tempo realmente a pessoa falar que ela conseguiu fazer tanta formação igual ela divulga, né? E divulgar hoje. O CFM ele tem algumas normativas, né, em relação ao marketing e tudo mais, e que ela pede, né, que você só divulgue especialidade que você realmente tem o RQE, que você concluiu, que você registrou, né, e que você evite termos sensacionalistas, que evite, né, informações que não têm embasamento, e você deixe bem claro para o paciente qual a sua profissão, qual a sua especialidade. Perfeito. Né? Acho que isso é importante. A pessoa, às vezes, está procurando um milagre, está procurando uma coisa rápida, e ela vê ali um doutor na frente e já entende que aquela pessoa é um médico, e aí como ele está falando, por exemplo, de cirurgia, que ele é um cirurgião, e já acha que ele também é um cirurgião especializado na área X, e quando você vai ver, não tem nada disso. Não tem nada. Né? Então, assim, se preocupar um pouquinho mais com isso, né? Da sua fonte de informação ser uma fonte confiável.